Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar mais uma aula do nosso curso de automação de testes em C Sharp, do zero à integração contínua com Azure e DevOps. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar a classe Hooks, que é uma classe que, de uma forma prática falando, gerencia a geração de relatórios dos testes e qual navegador vai ser utilizado na execução dos cenários de teste, como o Chrome, o Edge, o Firefox, daquela aula que a gente configurou o Driver Factory, né? Os navegadores. Vou abrir aqui. Na aula anterior, a gente viu como criava essa classe aqui. É uma classe que contém os cenários de autenticar o usuário, ou seja, dentro desse site aqui, tudo que está aqui nessa página de login, todas as funcionalidades, todas as validações, por exemplo, de campo obrigatório não informado, e-mail inválido, arroba, e-mail inválido ou realizar login, vão pertencer a essa classe de autenticar o usuário, né? Aqui a gente tem aqui maximize. Esse aqui é o modo certo, né? Aqui a gente tem as nossas configurações principais de iniciar a nossa execução dos cenários e de finalizar a nossa execução dos cenários. Então, o nosso setup, né? E aqui a gente tem os nossos cenários que vão ser executados dentro da nossa funcionalidade de autenticar usuários. Por exemplo, se eu fosse criar agora cenários para essa funcionalidade de novo usuário, aqui para eu validar os testes aqui desse novo usuário, eu ia fazer o que? Criar uma nova classe aqui, add new class, seria register user scenarios. Register user scenarios. Vamos ver aqui. Public class. Aí as mesmas coisas aqui a gente iria fazer, né? Basicamente criar a variável do Action Factory para utilizar nossas ações, a do user para pegar as informações do usuário aqui. Por exemplo, se a gente quiser registrar o usuário, vai ser com esse e-mail aqui, né? Utilizando essa e-mail register, esse atributo aqui, pegando os valores aqui, e ia ter que copiar aqui esse setup aqui, né? As configurações de início e de fim dos cenários. Toda vez que a gente fosse criar cenários novos, a gente ia ter que fazer esses passos de configuração do começo e do fim dos cenários. Aqui, ó, já faz de novo e a gente vê que isso aqui se torna repetitivo. A gente está vendo aqui duas funcionalidades aqui, né? A gente repetiria para duas. Aí depois de realizar o login, a gente vai para fazer outros tipos de cenários dentro da aplicação. Aí a gente vai repetir várias vezes aqui o setup aqui. Mas a gente então realmente tem uma forma básica de fazer já os nossos scripts de teste muito básico de uma forma estruturada, né? Onde a gente tem o nosso setup de iniciação, de execução dos cenários e de finalizar os cenários. Só que não tem relatório, não tem nada, né? Isso aqui de certa forma já atende a automação, mas a gente vai mais além, vai fazer uma coisa mais robusta aqui, que é o que? Criar a nossa classe hooks.
Essa nossa classe Hooks, o que é essa classe? O conceito dela é que ela é uma classe que vai auxiliar na execução de todos os cenários de teste, né, do começo ao fim. A gente não vai precisar de fazer esse setup, esse teardown aqui em todas as classes, rodar em todos os cenários. A gente só vai precisar de criar uma vez aqui nessa classe do hooks, né? E é onde nós podemos configurar através de annotations como esse before test run, before features, cenário, depois dos passos. E depois do cenário, a gente vai configurar as nossas ações que a gente quer, né, através dessas annotations, né, o que vem a acontecer antes, durante e depois da execução do cenário de teste. Eu vou explicar de todos os passos aqui, o que funciona essa annotation bind em diante, né, dessa classe aqui. Eu vou começar por aqui, por essa linha 14. E o que vem a ser essa annotation bind aqui? Ela é uma anotação do SpecFlow que tem três funções, certo? A primeira função é reconhecer classes como parte da execução dos cenários de teste. Se eu tirar esse bind aqui, meus cenários de SpecFlow não vão reconhecer essa classe do hooks aqui. Essa classe aqui não vai ser reconhecida quando a gente executar o cenário de teste. Mas quando a gente coloca aqui, ela é uma das classes que vai ser reconhecida quando a gente põe para executar um cenário de teste. A segunda função dela é auxiliar na localização dos passos escritos na feature com a linguagem Gherkin, que é o dado, quando, então, ou given, when, then, em inglês, né? Que eu vou ensinar na próxima aula. E essa notation ela vai ajudar a vincular a localização dos passos dos cenários junto ao código. Ela é uma anotação de vinculação. Na teoria é um pouquinho complicado vocês entenderem isso agora, mas na próxima aula vocês vão entender muito bem, que eu vou explicar tudinho na próxima aula, de forma prática, essas três funções dessa notation. A terceira função dessa annotation é vincular as classes que serão executadas na execução do cenário de teste, né? Ou seja, na execução de um cenário, pode ter uma ou mais classes com essa annotation que serão executadas. Exemplo, se eu vim aqui nesse site aqui, primeiro eu vou pegar aqui o usuário. Qual é o usuário? É esse usuário meu aqui. Pego esse usuário, coloco o usuário aqui, a senha. E a gente vê o quê? Que a gente tem esse cenário aqui, certo? E a gente tem esse passo aqui de informar o e-mail, o password e clicar no botão de entrar. Informei o usuário, o e-mail e a opção de clicar. Beleza, isso a gente tem uma classe de passos. Mas o que a gente quer é, por exemplo, registrar, adicionar uma conta aqui, conta de luz, por exemplo. É outra funcionalidade. E a gente, de vez de fazer esses passos aqui tudo de novo, a gente vai reutilizar esses passos e ainda vai vincular os próximos passos aqui. Então, mais ou menos o bind funciona também como uma utilização desses passos desse cenário e também começo e continuo a fazer os outros passos a partir do passo que ficou, né? É meio confuso explicar isso aqui no começo, mas como essa aula é só para mostrar a configuração da classe hooks, não dá para ver na prática essas três funções do bind sendo aplicadas. Na próxima aula, que vai ser sobre criar features, já inicia a ver esse conceito na prática de reutilização de código, o BDD,
utilizando o SpecFlow, tem muita reutilização de código, o que facilita a gente a não ficar fazendo o que eu falei para vocês, esse setup aqui várias vezes em várias classes. Esses passos aqui que a gente já fez aqui, não precisar de fazer em outras classes, é reutilização total. O que está feito uma vez, a gente reutiliza, certo? E esse bind auxilia a reutilização também. Vou dar prosseguimento aqui com a explicação dessa classe hooks aqui, né? E aqui a gente vê que tem aqui uma interface Object Container, que também é do SpecFlow, né? E o que, que ela é? Ela é uma injeção de dependência, né? Onde nós registramos o nosso driver e passamos de classes de steps por classe de steps sem perder a referência do driver, do navegador. Por exemplo, aqui a gente vê que eu estou registrando uma instância do driver, certo? Através daqui do método construtor, eu inicio essa variável e aqui eu registro o nosso driver, ou seja, quando eu passo dessa página aqui, home, para outra página aqui, eu não perco a referência do meu navegador. Por exemplo, quando eu estou nessa página home aqui e vou para essa página de criar movimentação, é outra funcionalidade. Então eu crio uma outra feature com outros passos, mas reutilizo os outros passos anteriores até chegar aqui e continuo a criar aqui. E o driver é passado aqui para que eu não perca a referência do meu navegador e de como eu vou achar aqui os nossos elementos e as ações que são feitas no nosso elemento. E isso eu vou explicar também na classe de PageObjects também. Não precisa se preocupar, essa aula aqui é uma aula bem teórica, o que dificulta muito o entendimento, mas a partir do momento que a gente vai aplicando mais aulas, vai ficando mais fácil para vocês entenderem esse conceito. Continuando aqui, a gente tem a nossa Driver Factory. Aqui a gente tem uma variável para cuidar da nossa feature, do nosso cenário. Aqui já é do Extent Report, já é do relatório mesmo em si, né? Essa variável vai ser para lidar com o relatório, onde o relatório vai receber o título da funcionalidade, ele vai receber o título do cenário, os passos do cenário, etc. Aqui tem uma variável onde eu criei essa classe System Properties, e nessa classe System Properties eu criei essa variável que vai retornar uma string, onde ela vai me retornar o caminho do projeto, a pasta do projeto, que é essa pasta aqui do treinamento. Se eu clicar com o botão direito aqui, Open Folder in File Explorer, maximizar aqui, ele vai me retornar esse caminho aqui, essa variável, que é user, fab.alves, documents, treinamento, treinamento.versatile.automated testing. E beleza, essa aqui é o nosso método construtor, onde eu já ponho uma injeção de dependência, já instancio ela aqui, já seto ela para que para a gente registrar o nosso driver e não perder a referência dele, passando de classe por classes. Temos aqui o nosso Before Test Run, que é antes de executar o teste, a gente vai criar um diretório que vai ser o que? Pega aqui nossa pasta raiz do projeto,
A gente tem aqui a nossa pasta raiz desse projeto de UI Automated Testing. Clica com o botão direito. Aí vai ser mais ou menos assim, Add New Test. Aí pronto, ele vai criar uma pasta aqui chamada Test Results e outra aqui chamada Report. E dentro da Test Results, ele também vai criar aqui uma IMG. New Folder IMG. Vai ser basicamente para criar esses diretórios aqui, essas duas primeiras linhas aqui do Before Test Run. Isso aqui para instanciar o nosso Driver Factory. Essa linha aqui vai ser para pegar aqui o nosso HTML que foi criado, né? E colocar nessa variável de report, onde vai ser o nosso HTML. Aqui ele vai estar instanciando o nosso Extent Report e atachando o nosso HTML, onde ele vai estar fazendo as ações dentro do nosso HTML. Tem o Before Feature. Before Feature é um método onde eu vou pegar Feature Context. Dentro do Feature Context vai me dar o título. Aí eu pego aqui dentro do nosso Extent Report, que foi anexado o nosso relatório, o HTML, ou seja, aqui vai ser cria um HTML com o título aqui, já passando o título. É mais ou menos o título da nossa funcionalidade, que vai ser autenticar usuário, por exemplo. Se a gente sair aqui, a gente tem a nossa funcionalidade de autenticar o usuário. E dentro da nossa funcionalidade de autenticar o usuário, aí tem um título aqui, a gente vai ter nossos cenários, os títulos dos nossos 3 cenários aqui, né? E os passos, a descrição do passo e o print. Aqui nós pegamos aqui e colocamos o nosso título da feature aqui e a nossa feature em si. O próximo passo é, antes de executar o cenário, a gente pega o contexto do cenário, né? Aqui ele vai criar o driver, a gente setou Chrome, aí a gente pode setar Edge, Firefox, Internet Explorer, mas a gente vai deixar por padrão o Chrome para executar. Aqui ele fala que é uma espera implícita de timeout por 10 segundos. Aqui a gente tem o nosso driver factory, a nossa ação de maximizar o navegador. Aqui é aquilo que a gente já falou, né, de injeção de dependência de driver para passar de uma classe de steps para outra. Aqui no cenário ele vai colocar o título do cenário e vai registrar os cenários, né? Bem aqui no nosso relatório. Aqui ele vai estar botando só esse título aqui, certo? Antes de iniciar o cenário, ele vai inserir o título no nosso relatório. O próximo passo aqui é, depois de executar o passo, que a annotation quer dizer que ele vai fazer o quê? Vai inserir os passos no relatório. A primeira linha aqui, a pasta do screenshot aqui ele está só botando a pasta do screenshot, né? Ele vai pegar a nossa Path Project, Test Results, imagem, aí ele vai gerar um hash aqui, que vai ser umas letras embaralhadas, e vai botar no final a nossa extensão do arquivo, .png.
Isso aqui já é do Extensive Reports, é uma funcionalidade de atachar uma imagem no relatório, né? Aqui a gente já tem uma imagem para atachar no relatório, que são essas imagens aqui, né? O caminho da imagem para vincular no relatório. A primeira verificação aqui é verificar se deu erro no teste, for diferente de nulo, é porque deu erro. Aí ele vai pegar, dar um screenshot aqui, salvar a imagem dentro do nosso repositório, conforme o nome, e vai fazer uma verificação. Caso ele seja given, when ou then, ou seja, dado, quando ou então, ele vai fazer o que? Criar um nó given, aqui no nosso relatório tem aqui um nó given, certo? Ele vai criar um nó e vai colocar a falha com a mensagem de falha e a imagem atachada. Se for when, ele vai colocar o título, o texto do nó e vai colocar a mensagem de falha e a imagem de falha. A mesma coisa aqui. Ele vai criar um nódo do then, vai colocar o texto aqui, vai botar uma mensagem de falha e também vai botar a imagem de falha. Aí, se não teve texto, ou se o teste não teve erro, ele vai cair nessa outra verificação. Se a execução do cenário for pendente de implementação, se ainda tiver pendente de implementação, ele vai fazer a mesma verificação. Ele vai pegar o tipo de definição do passo, né? Se for given, when ou then, vai colocar o texto e vai pular aqui com esse texto. Step definitions pendente, né? E anexar uma imagem. E assim por diante. Nesses daqui, a próxima verificação é se o contexto de teste foi igual a nulo, ou seja, se não deu erro, ele vai fazer o mesmo processo de tirar o screenshot da imagem e verificar o tipo de definição do passo, se é given, ou when, ou then. E vai aqui passar, né? E aqui no texto não vai ter nenhum texto, né? Porque passou. E vai anexar a imagem, tanto para o given, when e o then. Deixa eu até ver aqui no relatório. Ó, quando passou, ele fica com esse símbolozinho aqui de verdinho, de passou, do lado aqui. Ele coloca o texto aqui do passo e o print do passo. O próximo e último passo aqui, a próxima ação aqui, a nossa próxima e última ação é o After Scenario. Depois de executar o cenário, ele vai terminar de executar aqui, fechar o nosso cenário, ou seja, finalizar esse cenário aqui, né? E vai para o próximo, até chegar no último. Chegando no último, ele finalizou o cenário e após finalizar o cenário, ele finalizou o relatório, que já finalizou a execução do último cenário, né? Ele vai fechar o navegador, aqui ele vai matar a sessão ou qualquer tipo de... vai destruir, aqui é um destroy,
qualquer tipo de sessão do navegador, finalizar tudo, né? E a nossa aula de hoje é essa, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seus comentários e até a próxima aula.